Os 10 mandamentos, irmãos já sabem de cor? O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E hoje pensaremos no 10º mandamento. O 10º mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, o 10º mandamento resumido é o quê? Não cobiçarás. Não cobiçarás nada que o teu próximo tenha. Vamos orar. Nesta hora, Senhor, quando percebemos que a chuva cai lá fora, a nossa oração é que a tua presença se faça sentir também, caindo e regando as nossas mentes, os nossos pensamentos e principalmente o nosso coração. Fala-nos, desafia-nos, em nome de Jesus. Amém. Era uma vez uma cobra que vivia se arrastando, e era uma vez um vagalume que vivia brilhando, piscando e brilhando. Só que a cobra entendeu que deveria perseguir o vagalume e começou a correr atrás dele, e ele começou a fugir, ela se arrastando e correndo, e ele batendo as asas e fugindo. O vagalume fugiu um dia inteiro, mas a cobra não desistiu, um dia inteiro atrás dele. 2 dias inteiros, a cobra não desistiu. No 3º dia, já cansado e já meio que sem força também para fugir tanto assim, o vagalume parou, encarou a cobra e perguntou a ela: escuta, minha senhora, posso te fazer 3 perguntas? E a cobra, muito arrogante, como sempre, respondeu assim: olha, não costumo abrir exceção para ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, pode perguntar. O vagalume então perguntou: por acaso eu pertenço à tua cadeia alimentar? A cobra respondeu: não. Eu te fiz alguma coisa? Também não. Então o vagalume não tinha mais o que perguntar. Ele disse: então por que você quer me devorar? E a cobra, cruel e friamente respondeu: porque eu não suporto ver você brilhando. A primeira observação, irmãos, que não cobiçarás, levanta para a gente. A primeira observação é que este mandamento parece ter sido uma distraída repetição de conteúdo, porque o 7º mandamento, que já vimos, dizia: não adulterarás, não é verdade? O 8º mandamento dirá: não furtarás. Agora o 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então parece que ele está repetindo conteúdos prévios. E de fato, se fosse só não cobiçarás
a mulher do teu próximo, estaria repetindo. Se fosse só não cobiçarás a casa do teu próximo, estaria repetindo a ideia de não furtar. Mas o Senhor quis que este 10º e último mandamento fosse mais amplo. E por isso ele fala de não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, e, para a gente preencher depois, nem coisa alguma do teu próximo. Outras coisas quaisquer não devemos cobiçar. Portanto, este último mandamento fala daquilo que mais desorganiza a vida no mundo, que é o desejo descontrolado. O desejo descontrolado, meus irmãos, responde por um sem número de problemas em nosso mundo. Não cobiçarás. É interessante que o verbo aqui, a tradução grega Septuaginta, isso aqui geralmente isso foi escrito em hebraico, mas a tradução grega Septuaginta usou para este verbo não cobiçar uma palavra que nos é muito familiar no Novo Testamento, que é a palavra epitomia. Ela aparece dezenas de vezes no Novo Testamento, especialmente, e com o significado de desejo das coisas proibidas. Desejo das coisas proibidas. Mas, para que não fique na mente de ninguém a ideia de que o mandamento fale apenas de sexo, porque diz não cobiçarás a mulher do teu próximo, é preciso lembrar que o mandamento é muito mais amplo, portanto, e fala de outras coisas também. Não cobiçar apenas na área sexual, não cobiçar também as posses, a propriedade alheia, os bens que o nosso vizinho tenha, que o nosso parente conseguiu, não cobiçar também as virtudes que Deus deu a uma outra pessoa, não cobiçar as vitórias que uma pessoa alcançou. Aliás, o texto de Romanos 12:15 é interessante, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E nós já temos descoberto em nossa vida, irmãos, que é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por quê? Para chorar com os que choram, você precisa superar a dificuldade Para chorar com os que choram, você precisa superar a dificuldade da indiferença. Mas para se alegrar com os que se alegram, você precisa superar o desafio da cobiça. Então tem a ver com sexo, sim, tem a ver com posse, sim, virtudes também, vitórias. Não cobiçarás a família do teu próximo, não cobiçarás o status do teu próximo, os cargos que o teu próximo tem e alcançou, os dons que ele recebeu, os dons espirituais. Não cobiçarás os dons espirituais do teu servo, do teu próximo. Não cobiçarás os ministérios que Deus deu ao teu próximo. Não cobiçarás o salário do teu próximo. Enfim, não cobiçarás é muito mais amplo do que apenas não desejar a mulher do próximo. É muito mais amplo e tem a ver, portanto, com esta palavra, essa noção de desejo descontrolado. O nosso tradutor oficial em português, mais conhecido entre os evangélicos, João Ferreira de Almeida, usou para esta palavra uma palavra interessante, que infelizmente não é conhecida fora dos arraiais evangélicos, que é a palavra concupiscência. Concupiscência. Ele usou essa palavra. E, irmãos, e quando eu penso nessa palavra, eu não resisto à tentação de contar o que eu li há alguns anos, de um crente de formação intelectual muito simples, mas que compulsava constantemente a Bíblia, lia sempre a palavra, e um dia ele leu na Bíblia a palavra concupiscência, e achou aquilo uma palavra que soou tão bem aos seus ouvidos. Que palavra linda! Irmãos, quando eu tiver a oportunidade de orar na igreja de novo, quando o pastor me chamar, eu vou usar essa palavra. E aí o pastor leu o texto bíblico e chamou esse irmão para orar, e disse: irmão, ora agora para a gente. O irmão: é agora que a palavra vai entrar. E ele orou: Senhor, agora que o pastor vai pregar uma mensagem, enche-o da tua concupiscência. Não,
Não, concupiscência não é uma coisa boa pela qual se deva orar, ou pela qual a qual se peça a Deus. Por ela, por causa dela, a gente deve orar, mas pedindo que o Senhor nos afaste dela, porque ela não é coisa boa. Por que não é coisa boa? Tiago diz, por exemplo, que ela é a mãe do pecado. E, portanto, se é a mãe do pecado, ela é a avó da morte. Então é uma dona perigosa. A mãe do pecado, a avó da morte. Tiago 1, 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído, é uma atração fatal, e engodado, outra palavrinha rara aqui para a gente, né? mas tem tradução, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, fica grávida, barriguda, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, Tiago está mais ou menos aqui traçando a genealogia do pecado, vamos dizer assim, traçando a genealogia do pecado. O pecado nasce de um desejo ruim chamado concupiscência. E é interessante que a palavra concupiscência, na tradução brasileira, uma tradução publicada pela primeira vez no Brasil em 1917, e agora está sendo relançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a tradução brasileira diz assim: e cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. E a nova tradução na linguagem de hoje diz: cada um é atraído e seduzido pelos maus desejos. Então, concupiscência ou cobiça nada mais é do que maus desejos. Maus desejos. E esses desejos, irmãos, eles nos atraem. Tiago usa aqui o verbo atrair e engodar. Engodar pode ser traduzido como enganar. E o verbo, na ideia original, é morder a isca. É como uma isca que engana o peixe. O peixe pensa que só tem comida boa ali e mete o dente. O dente? Não, a boca. Mete a boca. E ele pensa que se deu bem. Opa, achei carne de primeira aqui pendurado, andando aqui na minha frente. E ele mete a boca. E nisso ele é apanhado e morre. E morre. E morre. E morre. Por isso a Bíblia diz: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Mas que casa linda, olha só que coisa. Por que não é minha essa casa? Minha casa, minha vida, por que não é minha? Por que não posso ter eu esse sonho também? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Você achava que pensar e cobiçar a casa do próximo não era grande pecado, não era? É o último dos mandamentos. E é perigosíssimo, atrai a morte, é isca pura. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Piorou. Aí que é isca mesmo, né? Nem o seu servo. Eu queria ter um empregado que nem ele tem. Olha que servo, que empregado produtivo. Não esse banana que eu tenho aqui que não faz nada, que só come o meu feijão, mas não produz nada. E aí você fica cobiçando o servo do outro. Nem a sua serva. A empregada doméstica boa é a Maria que tem. Aquela sim é que é uma diarista. Não cobiçarás a diarista do outro. Nem o seu boi. Que boi, né? Ara a terra inteira. Nem o seu jumento, nem coisa alguma. Talvez haja alguma coisa que não esteja relacionada aqui. Você está cobiçando. E a Bíblia diz que cobiça, o que diz Tiago? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. E a cobiça, quando fica grávida, quando ela é nutrida, fortalecida, alimentada, o que acontece com ela? Ela dá à luz o pecado. 9 meses depois vai nascer um bichinho muito feio chamado pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então não é coisa boa não. Por isso Aristóteles definia a cobiça, ou a concupiscência, a epitomia, como um esforço para alcançar o prazer. O indivíduo quer
gratificação, ele quer satisfação pessoal. Os estoicos também definiam como esforço para alcançar o prazer que desafia toda a razão. Ou seja, não é só prazerosa a coisa, mas é um prazer que desafia a razão. É absurdo, porque traz a morte. Clemente de Alexandria chamou isso de tendência e esforço irrazoável, sem a razão, para alcançar aquilo com o que alguém se gratifica a si mesmo. Portanto, cobiça, concupiscência, é o desejo apaixonado dos prazeres proibidos. E por que são proibidos? Porque pertencem a outrem, porque eles são de propriedade de outras pessoas. E é esse desejo, irmãos, que leva as pessoas a fazerem coisas infames e vergonhosas. É o tipo de loucura que leva as pessoas a fazerem aquelas coisas que nunca teriam feito se este desejo não lhes tivesse tirado o seu sentido de honra, de prudência e de decência. É um desejo que mata, um desejo colocado no coração do homem para com as coisas e prazeres que este mundo pode ou acha que pode dar. E o indivíduo esquece completamente todas as noções que o Criador lhe oferece. E sabe que a concupiscência tem um aliado muito forte no nosso dia a dia. Por isso é difícil combatê-la. Um aliado chamado propaganda. Propaganda. O que é a propaganda senão o incentivo ao desejo? Veja este carro, que coisa linda. Veja este vestido, madame. É a sua cara? Não é o seu bolso, mas é a sua cara. Veja esta joia, olha que joia. É caríssima, você vai sacrificar toda a sua poupança, mas a senhora precisa dessa joia. O desiderato da propaganda é justamente criar necessidade onde necessidade não há. É criar o desejo por coisas e prazeres sem os quais nós poderíamos viver muito bem. Mas a propaganda tem isso a seu favor. Ela futuca o desejo com vara curta, e futuca e acorda o desejo. E a criança quer comprar porque o vizinho já tem, e olha a propaganda, e vamos assim, irmãos, incentivando o desejo onde o desejo não existe. O apóstolo Paulo, ao fazer o elogio da lei, escreveu aos Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, diz ele, a cobiça, dizem as duas traduções, nova tradução na linguagem de hoje e tradução brasileira de 1917, não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então é bom que a lei diga não cobiçarás, porque aí eu fico sabendo que isso é pecado. Se a lei não dissesse isso, eu ia continuar cobiçando à torta e à direito, eu mesmo iria alimentar a cobiça, achando que estaria fazendo grande coisa. A cobiça é o desejo, alguém chamou de o pecado que ninguém tem coragem de confessar. Imagine você numa reunião de oração, alguém diz: irmãos, peço oração pela minha sogra que está doente. Outro diz: eu peço oração pelo meu filho que vai fazer o vestibular. E alguém levanta e diz: eu peço oração porque eu estou desejando a casa do meu próximo. Já ouviram? Irmãos, eu queria orar porque o meu vizinho comprou um Honda Civic, irmãos, um carro chique, um carro do ano. Só falta falar o carro, irmãos. Orem por mim, irmãos, porque eu estou morrendo de vontade de ter um carro igual. Orem por mim. Não, ninguém reconhece isso como falha. Nós nem nos damos conta disso. Esse que é um problema da cobiça. Nem nos damos conta de que estamos cobiçando as coisas alheias. Quando Acã viu aquela capa babilônica e uma porção de dinheiro que ele nunca tinha visto na vida, os olhos dele
cresceram. E aí, daí vem a expressão olho gordo, né? Cresceu demais. E segundo nosso amigo pesquisador de etimologia, daí vem também a palavra encrenca, né? Encrenca, que viria do Yiddish, ein, olho, krank, doente, einkrank. Então encrenca viria de olho doente. Você olha e não tem aquele olhar de satisfação, como a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Não, eu olho e digo, por que não eu? Seu amigo foi promovido no seu emprego, e ele entrou 2 anos depois de você, e já foi promovido, e você diz, por que não eu? Irmãos, olha, isso é sério, só tem um jeito de vencer isso, um jeito só, que eu conheço, é você se ajoelhar e dizer, Senhor, que história é essa de eu ficar desejando as coisas do outro? Que história é essa, Senhor, de o meu coração ficar se derramando pelo salário alheio, pela esposa, pelo cônjuge alheio, pela casa alheia, pelo carro alheio? Senhor, eu preciso parar com isso, e eu não vou conseguir sozinho, porque a propaganda é muito grande, e o visual é tentador, e eu preciso da tua graça. Só desse jeito, porque é encrenca mesmo. Ficar namorando as coisas dos outros é encrenca na certa, é doença no olho, é pecado, e vai, como Acã, vai produzir morte. Acã e sua família toda morreu, apedrejado, e você sabe da história. Um escritor moderno chamado Oscar Wilde vivenciou uma das maiores tragédias do século XIX. Ele diz, Barclay, que conta a história, diz que Oscar Wilde era dotado de uma mente brilhante, tinha obtido as mais altas honras acadêmicas, foi um escritor brilhante que obteve os maiores êxitos e prêmios em literatura, possuía todos os encantos do mundo e era por instinto uma pessoa amável. Entretanto, lembra Barclay, sucumbiu à tentação de vícios contra a natureza. Vícios contra a natureza é uma forma hoje de dizer homossexualismo. E por causa disso foi parar na prisão. E quando ele sofria por causa dessa queda, ele escreveu um livro chamado De Profundis, em que ele mesmo dizia, os deuses, não era crente, os deuses me deram quase tudo, mas me deixei seduzir nos prolongados feitiços de absurdos gostos sensuais. Cansado de estar nas alturas, baixei deliberadamente às profundezas, buscando novas sensações. O que para mim era um paradoxo na esfera do pensamento, chegou a ser a perversidade na esfera da paixão. Despreocupei-me com as vidas alheias, tomava o prazer onde me agradasse e seguia viagem. Tinha esquecido eu que cada pequena ação ordinária do dia forma ou deforma o caráter e que, portanto, o que se faz numa habitação oculta chega um dia a proclamar-se em alta voz dos telhados. Copiando Jesus Cristo aqui, né? Citando Jesus. Deixei de ser o dono de mim mesmo, já não era o capitão da minha alma e não sabia mais. Deixei de ser capitão da minha alma e não o sabia mais. Deixei-me dominar pelo prazer. Acabei numa horrível desgraça. Fecha aspas. Sim, meus irmãos, é encrenca. O desejo das coisas proibidas descontrolado, o desejo sendo senhor em nós e não escravo nosso, é encrenca, é problema. Tiago diz, gera a morte. Paulo de Tarso, convertido, ele
se despediu dos líderes de Éfeso, dizendo assim, olha, Atos 20, 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Não cobicei nada de ninguém. Que bom, né? Um pastor chegar ao fim do seu ministério e poder olhar os membros da sua igreja nos olhos e dizer, não trabalhei por dinheiro. É o que ele está dizendo aqui. Não trabalhei por dinheiro. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Com isso, Paulo está ensinando o segredo da vitória sobre o materialismo. E o segredo sobre a vitória do materialismo, meus irmãos, é justamente esse: não cobiçar. Não cobiçar. Este 10º mandamento expressa, portanto, o direito do outro à sua alteridade, o direito às coisas dele. Ele tem as coisas dele, graças a Deus. Até porque tudo que ele tem, tudo que o vizinho conseguiu, é dom de Deus. É Deus quem dá as coisas, não é? É Deus quem dá, é Deus quem tira. E me lembro de Luciano Pavarotti, na sua biografia, Meu Mundo, em inglês, ele escreveu o seguinte: graças ao dom que recebi, o dom da minha voz, olha só, graças ao dom que eu recebi, é verdade, é dom, vem de cima, é Deus que dá, irmãos. Então por isso Pavarotti diz, graças ao dom que recebi, o de minha voz, eu tenho uma vida incomum e maravilhosa. Todo dia faço questão de me lembrar a mim mesmo, tudo que me foi dado. Todo dia faço questão de me lembrar a mim mesmo, olha, essa voz não é sua, essa voz foi dada a você. Tento manter o mesmo sentimento em relação ao sucesso que fiz há quase 35 anos, quando parecia que eu ia poder fazer do canto a minha profissão. Foi dom, foi recebido. O que você tem, a sua casa, o seu cônjuge, o seu cargo, o seu salário, a sua profissão, a sua saúde, é dom, é dom. Então, em vez de cobiçar o alheio, que tal inverter as coisas? Em vez de cobiçar o alheio, começar a agradecer a Deus as coisas que Ele também me deu. Pode ser que não seja um Honda Civic, nem um Toyota, né? Pode ser que não seja coisa assim, mas pode ser o que seja uma bicicleta velha. Eu gosto da bicicleta velha, porque muito brasileiro gostaria de ter uma bicicleta velha e não tem. Muito brasileiro gostaria de ter sapato e tênis para andar normalmente, não pode, e nem tem. Outros nem perna tem. Então você agradeça aquilo que tem, em vez de cobiçar o que não tem. Para terminar, uma história escrita no livro Opção pela Obediência, também não está em português, é um pastor chamado David Hagg que publicou, e ele fala nesse livro de um fenômeno que ele chama de fé avassaladora. O que é uma fé avassaladora? Aí ele explica que um dia ele estava conversando com um jovem da sua igreja, e o jovem alegava que não conseguia se livrar do hábito de procurar prostitutas. Confessou para o pastor: pastor, eu não sei mais o que fazer, o desejo que eu tenho é inevitável. Portanto, raciocinava o rapaz, não é culpa minha, especialmente porque Deus mesmo me criou com esses desejos e esses impulsos. Não tenho culpa. O pastor disse: suponha que você estivesse para iniciar o ato sexual com uma prostituta, e eu entrasse de repente no quarto. Que coisa, o pastor quis chocar o rapaz, né? Eu entrasse imediatamente no quarto e eu dissesse para você: epa, pare, porque eu tenho aqui na minha carteira $1.000, se 1.000 é pouquinho, tá bom, bota 10 mil, né? $10.000 para você nesta hora, para você parar de fazer o que está fazendo. Você pararia? Rapaz, bom, por uma quantia dessa, né, pastor? Aí, né, a gente parava.
Ah, parava, disse o pastor. Então onde foi parar aquela força irresistível a que você se referiu? Irresistível coisa nenhuma. Que irresistível? É só aparecer uma força superior que esse desejo sucumbe. É só aparecer um desejo mais forte que o desejo mais fraco vai ficar lambendo o pó da derrota. Meus irmãos, completa David Hegg, a fé em Cristo Jesus é uma convicção de vida tão forte e tão dominante que tudo aquilo que Deus tem para mim através da obediência é muito melhor do que aquilo que o diabo tem para oferecer através da cobiça. Tudo que Deus tem para oferecer a mim é muito melhor do que aquilo que o diabo tem para oferecer através da cobiça. Amém.